Nós estamos transmitindo para vocês uma live em realidade virtual do projeto Territórios da Memória, onde nós mapeamos os bens tombados de Guaranésia para que possamos acessá-los através da realidade virtual. Como eu havia mostrado para vocês, aqui no ambiente virtual nós somos avatares e nós podemos então percorrer os bens tombados da cidade. Vamos começar então pelo Centro Cultural, tá bom? Vamos lá que tá valendo. Muito bem, o Centro Cultural ele foi tombado em 2003, tá? Junto com ele nós temos os projetores cinematográficos, e fizemos parte, é claro, do projeto, né, que gerou a criação do Centro Cultural, Olá para todos. a inauguração dele em 1988. Eu vou adentrar agora dentro do Centro Cultural para nós conhecermos de perto os projetores e a entrevista que o Toninho deu para o nosso amigo Luiz Nassif. Os nossos projetores datam de 1952 e, segundo o Toninho, estão em perfeito estado. Aqui nós estamos dentro da sala de projeção do Centro Cultural. Como eu disse, vocês podem girar a tela aí para visualizar mais o espaço, vocês podem olhar no entorno, é só vocês tocarem na tela e se movimentar. E aqui eu vou mostrar para vocês a entrevista que o Luiz Nassif fez com o nosso amigo Toninho Queiroz, que durante muitos anos foi projecionista do cinema. Tem um espelho aqui de aumento, né? Que dá a claridade. Vou fechar aqui, só que não vai cair. Essas manivelinhas. A gente ligava, né? A gente ligava o projetor, né? Ligava aqui o som e ligava o carvão. O carvão o que é? O carvão são as varetinhas que eu comprava no Japão. Tem Japão, tem alemão e tem a... Professor, eu tive que dar play, é isso mesmo, né? E pode cada dar rolo play. de filme, Se não estiver passando para vocês, por favor, né? vocês podem dar play. Tem rolo de 15 minutos, 20 minutos. Mas quando tinha filme maior, em geral eram quantos rolos que vinham para cá? Então, o filme, os 10 mandamentos, são 10 rolos. Puta vida. Porque era 4 horas de filme, não dava 4 horas, dava 3 horas e meia. Mas a gente tirava 15 minutos para o povo descansar, para ir no banheiro, para voltar, depois tirar mais 15 minutos, né? Para não ficar muito comprido. Mica, e esses rolos vinham como? Eles tinham um esquema de distribuição próprio? Quem é que trazia? Esse aqui, esse cinema aqui, ele foi da empresa Cinema São Paulo Minas, que era tinha 200 cinemas no Brasil. E eles mesmo que se incumbiam de distribuir os filmes? Essa era de Passo, são uma família de Passo, mas tinha a matriz lá em Ribeirão Preto. Então lá distribuía os filmes. Então os filmes daqui ia para Gospé, de Gospé ia para Muzambinho. Às vezes vinha de Muzambinho para Gospé, vinha para cá. Era um rolo ali. Se mandando para o outro. E em geral, quando passava o filme lá em São Paulo, quanto tempo que levava para vir para cá? Não, demorava 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do filme, né? Ué, mas mostra um pouquinho mais a máquina aí para... Então, aqui tem um rolo de filme. O filme vinha tudo em lata, né? Assim, em lata. Aí tem a... Eu não sei se vai dar para ver aí. Isso aqui é a ponta do filme. Isso aqui é ponta. Aí aqui não tem assim de 2 quadrinhos. A máquina 1, aqui o símbolo. Máquina 2. Aqui tinha... Isso aqui era tudo de válvula. Era o som do cinema. Ainda tem umas válvulas ali, ainda não tiraram tudo, né? Lá em cima, aqui em cima. Olha só. Tudo válvula. É que não tem de ligar, mas eles fizeram um vídeo. Essas máquinas funcionaram até quando? Não, o cinema aqui, ele inaugurou em 58. Esse foi a projeção de 58.
que foi inaugurado. E foi até quando? Foi até julho de 84, fechou o cinema aqui. Dia 30 de julho passou o último filme, foi um policial. Deu 40 pessoas. 40 pessoas. Custava um cruzeiro o ingresso. Muito bem. Era cruzeiro na época, né? E depois aí ficou fechado o cinema em 84. Em 87, o João Carlos desapropriou o prédio aqui. Que ele estava à venda, mas desapropriou e transformou no centro cultural. Tá. Aí voltou ao cinema de novo, com o mesmo projetor. O mesmo projetor? Cinema projetor. Até hoje funciona? Funciona, o projetor funciona. Só que tem um problema. A máquina que liga, o aparelho que liga o carvão, ele ficava naquela sala. E teve um senhor de Campinas, arrendou o cinema aqui, da prefeitura, para passar filme. Bom, aí ele começou a passar, ele pegava filme que estava em São Paulo, em sucesso, trazia para cá, e passava os filmes, né? E ele resolveu passar na Sexta-feira Santa. Aqui nós nunca passamos na Sexta-feira Santa. Pode ter sido uma coincidência também. Pegou Ok. Então ele foi passar um matinê. Tinha parece que 10 crianças só no matinê, que foi passar a vida de Cristo, né? Está passando aqui. E essa porta ali estava fechada. E eu não sei como que foi o negócio, pegou fogo no aparelho que ligou o carvão. Eu estava de cama, que me deu uma erisipela, aqui na perna, aqui, pegou isso tudo aqui. Eu de cama, só não podia pôr o pé no chão. O cara que estava passando o filme ficou apavorado, foi lá me chamar, porque eu trabalhava aqui no prédio, né? Eu tomava conta aqui. Então, ele foi me chamar lá para mim, que estava pegando fogo. Eu fiquei tão assustado que eu esqueci até a muleta, eu estava na muleta. Eu vim correndo, pulando com o pé só aqui, para poder apagar o fogo, né? Apagamos o fogo tudo, mas o aparelho estragou tudo. Agora, quando o senhor fala carvão, é carvão mesmo? É carvão, só que em Varetinha que não tem. Mas para que serve? Fossoeletrodo. Tá. Pedacinho aqui. É o fossoeletrodo. Vou mostrar só. Tá. Não foi guardado. É uma varetinha. Parece que são palitos. Essas nossas tecnologias, né? É impressionante como hoje é tudo eletrônico, digital, Eu nunca descobri LED, o nome né? dele. Muito bem. Nós estivemos agora dentro aqui desse espaço onde o Toninho trabalhou durante muitos anos e nós vamos retornar. Nós estamos aqui com o Felipe Nardi, a Ana Mascarenhas. Ana, Felipe, é só vocês tocarem na tela do computador ou do celular e movimentar a tela, tá? Que vocês podem então visualizar todo o espaço do ambiente em 360. Nós vamos voltar então para o centro histórico. E vamos conhecer outras facetas aqui dos nossos bens tombados. Nós temos um outro bem, que é a erma do Coronel Paula Ribeiro. Ela foi tombada em 2001. Nós temos o nosso obelisco, construído em 1902, em homenagem ao quarto centenário da nossa independência, do descobrimento do Brasil, e que foi tombado também em 2001. É interessante o que eu quero mostrar para vocês, nesse entorno da praça, é até um assunto que eu estava conversando com o professor André, sobre o ontem e o hoje, né, em Guaranésia. Então, por exemplo, no entorno da praça, o que se modificou ao longo dos anos? Então, eu trouxe aqui apenas um exemplo, né? Nós temos lá no fundo o nosso antigo Banco Real, nosso antigo Banco da Lavoura, que está aqui, né? De frente aqui à nossa igreja, né? Vocês podem ver aqui. Então, esse banco aqui, ele foi Banco da Lavoura, né? E ele era com uma outra arquitetura. Amo tecnologia. Abriu. Vocês se lembram, né? O nosso antigo Banco da Lavoura, que antes de ser Banco da Lavoura, foi também a Casa Bancária Alves Pereira,
Então aqui a gente traz um exemplo, um modelo, uma foto, né, do interior da Casa Bancária Alves Pereira, isso aqui por volta de 1925, 1924. Esse é um exemplo de recuperação virtual da cidade, né, de mostrar o ontem e o hoje, ao longo dos anos, o que foi se transformando. Eu vou voltar agora para o Centro Histórico de novo e nós vamos continuar o nosso tour. Eu vou destacar para vocês agora um outro ponto importante, que é o prédio da Câmara Municipal, que foi tombado em 2001. Ele foi grupo escolar, né, Carvalho Brito, há muitos anos atrás. E tem histórias interessantes aqui, que ao lado desse prédio, havia aqui antes de ser construído o fórum, daqui a pouco vocês vão saber sobre isso, e a cadeia pública era numa casa aqui ao lado. E tem casos interessantes aí de presos que fugiu pelo assoalho. Aqui a gente tem uma outra vista do entorno da praça, quando ainda não tinha o fórum, olha. Tá vendo? Olha, nós temos lá no fundo o prédio da antiga prefeitura, ao lado a casa onde foi a cadeia pública, e não tínhamos o fórum ainda, né? Bom, depois nós temos aqui também a erma da Dona Sinhá, que nós vamos mostrar aqui a partir deste vídeo. Bom, entre as duas praças, dessa praça nós vamos aqui para a Praça Dona Sinhá. Vamos ver então a Praça Dona Sinhá, que é tombada, ela é toda como calçada, mosaico português, onde nós temos aqui ao lado do coreto também a erma da Dona Sinhá, que leva o nome da praça. A erma da Dona Sinhá foi tombada em 2015. A Dona Sinhá fez... Bom, voltando então para o nosso centro histórico novamente, vocês perceberam que nós sempre vamos até o bem tombado e voltamos para o nosso centro histórico. Eu vou destacar agora aqui o nosso coreto municipal. O coreto foi tombado em 2001. Não temos informações precisas da data da sua construção, mas na foto de 1902, o coreto já está lá. Vou mostrar para vocês agora um outro ponto importante da nossa praça, do entorno. Eu tinha mostrado lá o Banco Real, né, o antigo Banco da Lavoura. Vou mostrar agora o outro lado, que é esse outro ângulo do lado de cá, da Rua Júlio Tavares, onde nós também já tivemos modificações na arquitetura. Aqui funcionou o antigo banco também, aqui foi uma casa bancária nessa esquina. Aqui uma foto de 1926 dos irmãos Mazotti, mostrando como era a rua naquela época. E aqui onde é o Banco Sinkov, nós tínhamos também uma residência da família Vômero. Como vocês podem ver, é muito bonito visualizar a nossa cidade nesse tour virtual. Eu vou agora para um outro ponto. Vamos voltar aqui para o nosso centro histórico novamente. E eu vou levá-los para um outro ponto do nosso tour. Ok. Eu vou levá-los agora à estação ferroviária, antiga estação da Mogiana, onde está instalada a Casa da Memória. Nós vamos então, aqui é o espaço externo, né? Nós vamos então adentrar aqui na Casa da Memória para conhecer um pouquinho. Vocês sabem que o nosso museu é muito simples, muito humilde, mas ao longo dos anos nós conseguimos fazer alguns trabalhos
principalmente nessa área da imprensa, né? Na nossa sala de imprensa aqui, nós conseguimos desenvolver algumas ações, como a criação da hemeroteca digital, que nós temos aqui, para lembrar vocês da nossa hemeroteca digital, nós temos um videozinho aqui que mostra um pouquinho desse trabalho, né? Que foi feito em parceria com a ONG Guaranésia Viva e foi beneficiado pelo Fundo Estadual de Cultura. Então aqui vocês puderam ver um pouquinho desse trabalho que foi a hemeroteca digital, um trabalho também muito pioneiro no interior de Minas. Nós somos a terceira cidade que tem essa hemeroteca, depois de Belo Horizonte e Uberlândia também. Aqui eu quero mostrar para vocês um outro experimento que a gente vem desenvolvendo devido à pandemia, né? Que é, digamos assim, eu criei uma maquete digital da Casa da Memória, né? Do nosso museu. Então eu vou mostrar para vocês. Não, desculpa, peraí. Opa, apertei o botão errado aqui. É esse aqui. Eu vou mostrar para vocês a Casa da Memória virtual. A gente faz aqui um pequeno passeio pela história da cidade, destacando alguns pontos da história dela. A matriz, Santa Bárbara, que originou a nossa cidade. O milagre que foi contado. A nossa matriz, antigamente, com 2 torres. Um pouco da história no livro que publicamos, né, em 2013, que traz um pouco da história de Guaranésia. Eu sei que não é tudo, mas nós temos uma história muito longa, mas ele ajuda bastante os estudantes a se orientarem sobre a história da nossa cidade. Muitas vezes eu desenvolvo esses trabalhos aqui no estúdio, mas muitas vezes também com a participação dos meus alunos da universidade, que sempre estão experimentando também, e a gente utiliza essa enorme quantidade de fotografias que eu tenho para produzir essas animações que possam vir a ser úteis aí no futuro para os nossos estudantes e conhecer um pouco da história da nossa cidade, né? Através de um museu virtual, vamos assim dizer, uma vez que mantermos o museu físico não é nada fácil, envolve muitos recursos humanos, investimentos e dedicação. Enquanto isso, a gente vai então explorando esse lado virtual no sentido de trazer a público a história da nossa cidade.
Muito bem. Aqui dessa sala da Casa da Memória, nós vamos voltar aqui ao Centro Histórico. Eu tenho mais coisas para mostrar para vocês. E depois eu quero também conversar um pouco mais com vocês sobre alguns pontos. É importante também levá-los aqui no Poço de Poricultura, o antigo Poço de Poricultura, que hoje encontra-se em outro local, porém o imóvel é tombado, não sabemos ainda qual destino que vai ser dado a esse espaço, mas cá está o nosso Poço de Poricultura, para quem não conhece, fica ao lado lá da nossa Santa Casa. Aqui nessa... ok, eu posso... Aqui é só isso, eu não consegui entrar no posto aquele dia, mas o importante é mostrar o espaço externo, que foi tombado em 2012. Foi o último bem tombado naquele período, né? Agora eu vou levar vocês para uma outra parte do nosso tour virtual e trazer também os 2 novos bens tombados recentemente. Antes disso, eu vou destacar para vocês um ponto muito importante da nossa live, da nossa conversa. Esses bens tombados são bens tombados pela municipalidade, são bens públicos, foram tombados pelo Conselho de Patrimônio Histórico, e eu quero ressaltar que nós não temos na cidade nenhum bem privado, particular, tombado. No entanto, são diversas as ações de cidadãos e famílias que preservam as suas memórias. Uma delas é o açougue do nosso querido amigo falecido, o Sr. João de Lorenzo, o qual eu tive o prazer de conversar com o Joãozinho, e ele pôde então mostrar para nós todo o açougue e tudo que é conservado lá. Essa é uma questão importante que eu queria mostrar para vocês sobre a preservação particular da história familiar, que, é lógico, envolve toda a história da nossa cidade. Agora nós vamos fazer um tour dentro da nossa igreja matriz. Muito bem, cá estamos nós, dentro da nossa linda igreja matriz. Eu vou primeiro mostrar para vocês aqui os bens novos tombados. Estão aqui no nosso altar. Foi tombado agora, no ano de 2018, a imagem do Bom Jesus dos Passos, que tem uma história bem interessante, que envolve os irmãos Mazzotti, lá em 1926. Quem vai apresentar isso para nós é uma colaboradora nossa, que é a Flaviana. A Flaviana, então, vai falar sobre essa imagem. Olá, amigos da plataforma Territórios da Memória. Estou aqui para apresentar para vocês um bem tombado de Guaranésia. Essa imagem que está aqui é o Cristo Bom Jesus dos Passos. Ele foi tombado em maio de 2018. Passou por uma restauração e em dezembro de 2018 ele voltou aqui para casa. Bom, tem uma curiosidade que eu queria contar para vocês a respeito dessa imagem. A imagem original era careca, isso mesmo. Era uma imagem de roca que era vestida para as procissões. Ele usava uma peruca. Numa das procissões, aconteceu um pequeno acidente e ele caiu vindo a quebrar a cabeça e a peruca acabou se extraviando. Ele ficou encostado um tempo, até que em 1926, os irmãos Mazzotti, pioneiros do cinema nacional, vieram para Guaranésia. Américo Mazzotti era artesão. Ele usou como molde o cabelo de uma outra imagem de Cristo que tinha na igreja matriz e esculpiu o cabelo de madeira que vocês estão vendo aqui atrás. Vamos mostrar agora a imagem da Nossa Senhora Imaculada Conceição.
Olá, Abriu. meu nome é Flaviana, estou aqui de novo na plataforma Territórios da Memória para apresentar para vocês o nosso 11º bem tombado de Guaranésia. É essa imagem aqui de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela foi tombada em maio de 2018. Também passou por um processo de restauração e em dezembro de 2018 ela foi trazida de volta aqui para a cidade. Um detalhe importante dessa imagem, quando ela foi restaurada, ela estava com um desgaste muito grande nos narizes dos seus querubins. Ela tem 5 querubins na base dela. E eles estavam com o narizinho, todos eles com o narizinho quebrado. Mas não foi por motivo de transporte, não. Sabe o que foi o motivo? As crianças que vinham para a coroação, na hora que terminava a coroação, eles vinham pedir uma bênção para a imagem. E eles passaram uma mãozinha no nariz do querubim. E o desgaste foi por causa dessas mãozinhas. Às vezes, seus avós, seus pais, vocês mesmos que chegaram a coroar essa imagem, passavam um dedinho aqui. Então essa era a curiosidade que eu tinha para contar para vocês sobre o 11º bem tombado de Guaranésia. Obrigada. Oi, Fran, bom dia. Bom dia, Rosane, tudo bem? Tudo bem? Então, o que vocês estão achando do nosso tour virtual? Eu estou adorando, Ivan. É uma aula de história aí que a gente está tendo a oportunidade de ter e de uma forma adequada ao nosso momento, né? Que estamos vivendo, de não poder presenciar isso e de chegar a todas as pessoas que estão distantes. Eu, por exemplo, estou em Ribeirão Preto e estou visitando Guaranésia e conhecendo várias histórias aí que eu não sabia, né? Então, é uma iniciativa muito interessante, que dá traz novos conhecimentos para a gente, a valorização do patrimônio histórico, da história da cidade, e ao mesmo tempo permite a acessibilidade a várias pessoas que não estão próximas à cidade ou não estão na cidade, né? É verdade. Esse formato de realidade virtual favorece uma aproximação muito grande com as coisas, com os lugares, com os locais, né? Então é uma forma nova, é uma ferramenta nova para nós podermos trabalhar com educação patrimonial, não é mesmo, Ana? Deixa eu apresentar para vocês, desculpa, a Ana Mascarenha é do Conselho do Patrimônio Histórico de Guaxupé, presidente do conselho de lá, já participou conosco de outras ações de patrimônio aí em Guaranésia e foi nossa convidada também para esse tour virtual. Olá, Ana, bom dia. Ivan, bom dia a todos, né, colegas de interesse comum, convidados, alguns amigos em particular, Felipe. Gostaria de agradecer, Ivan, a oportunidade dessa manhã tão feliz, e como aqui o André Piton, o professor André disse, é uma aula que nós temos, né? E você que me conhece, aqueles que me conhecem, sabem do meu apreço pela educação e, de maneira muito especial, meu apreço pela educação patrimonial. Então, eu tenho aqui uma aula, né? Então, estou aprendendo, né, como pensar em aproveitar essas novas tecnologias para também ensinar aqui as nossas crianças em Guaxupé e talvez também levar essa experiência para a minha cidade, minha terra natal, que é Ituverava, no interior de São Paulo, próximo aí a Ribeirão Preto, professor André Piton. E assim, nós vamos aprendendo com essas experiências, né, que o Ivan nos traz, e eu fico aqui assim, né, cheia de ideias, e fico pensando que oportunidade fantástica de conhecer melhor a história de Guaranésia. Eu que visito sempre Guaranésia, tenho a oportunidade de aí estar, né, por muitas vezes, e conhecer, né, a minha próxima visita em Guaranésia vai ter um sabor muito especial, né, porque eu não só pensarei, olha, eu já vi essa foto, mas eu conheço a história desse local. Então, isso, de fato, tem, assim, uma importância, uma relevância muito grande, e, mais uma vez, por inúmeras vezes, agradeço o Ivan Davi pela oportunidade, né, por lembrar da minha pessoa, por me considerar nesse momento tão especial, né, de preservação da memória de Guaranésia, que eu possa, nessa manhã, aprender muito, para depois replicar essa experiência, né, para a preservação da memória de outros locais tão importantes aqui das nossas Minas Gerais,
né, e da cultura do interior do povo brasileiro. Muito obrigada, viu, Ivan, pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço, fico muito feliz de estar mais uma vez com você aqui, a gente participando juntos aqui dessas iniciativas, né? Sem dúvida, essas ferramentas novas são muito inovadoras no sentido de proporcionar que nós possamos, a cada vez mais, ter acessibilidade, né? Porque tudo isso é para favorecer a acessibilidade, no nosso caso, aos bens culturais, aos bens tombados. É claro que tem também a questão das outras acessibilidades, que são muito importantes também. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns profissionais sobre essa questão da acessibilidade para pessoas especiais neste ambiente de realidade virtual, né? Então, até onde podemos inserir libras, até onde podemos inserir audiodescrição, para que, de alguma maneira, possa também favorecer mais essa questão da acessibilidade, né? Essa experiência, eu até estava brincando com os colegas, comentando, falei, nossa, é muito areia para o caminhão, para Guaranésia. Mas, assim, nós estamos muito contentes de poder estar com vocês aqui, convidados. Estamos contentes também de ter recebido algumas inscrições para o concurso que nós estamos promovendo sobre os bens tombados. Olha, pessoal, não é fácil, viu? Nós estamos motivando a população a fazer pequenos vídeos de até 1 minuto, relatando, assim, a sua relação com o bem tombado. E é muito curioso porque todos nós temos uma relação forte com os bens tombados, quer seja a praça, quer seja a igreja, quer seja o obelisco, quer seja o centro cultural, posto de poricultura, todos nós temos essa relação. Mas é muito curioso, assim, depois, a partir da semana que vem, vocês vão ter acesso aos vídeos, né? A premiação vai ser no dia 20, nós vamos divulgar os 3 premiados e junto com isso também todos aqueles que foram inscritos e mostraram o seu trabalho de afetividade com os bens históricos. E é muito curioso a relação que as pessoas têm e como elas demonstram isso. É muito interessante. Esse concurso faz parte desse projeto Territórios da Memória, é uma maneira de motivar os jovens estudantes, a população, aqueles que gostam, né? Tem uns que gostam, outros não gostam, a participar conosco e construir essa plataforma digital, assim como a Flaviana tem colaborado conosco, já enviou 2 vídeos, né, sobre 2 bens tombados. Nós acreditamos que esses novos vídeos também vão trazer mensagens de pessoas das mais diversas sobre os bens tombados da cidade para enriquecer a plataforma. Vamos ver o que vai dar. Muito bem. Mais alguma... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já cheguei a mostrar todo o material que nós conseguimos mapear. Vocês podem ver que nós estamos no início do trabalho, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, inclusive detalhar mais, apresentar mais dados sobre os bens tombados, né? Mas, como uma navegação, como um tour virtual, ele já começa a atender às necessidades de descoberta, descobrir o centro cultural, descobrir os projetores, ouvir um pouco o Toninho falando como ele funciona, e direto das nossas casas, né? Sem precisar estar lá, sem precisar incomodar o Toninho, que já está até aposentado, né? Pois é. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se alguém quiser dar uma palavra, doutor Donizete, é um prazer. Ivan, renovo aqui meu bom dia para você e para todos os colegas que estão participando. Eu queria parabenizar pelo trabalho que você tem preocupado com a memória aqui de nossa cidade. Esse trabalho prestimoso, paciencioso, né, e bem detalhado, né, como detalhista nos traz aí a documentação histórica da nossa cidade. Eu já vi os livros que você fez, né, agora na realidade virtual, cada vez mais somando um documentário
né, de relevante importância para a nossa cidade. E através do trabalho das pessoas que você vai motivando, que vai vendo, nós estamos firmando a história da cidade para gerações e gerações. E, portanto, essa dedicação, repito, tá, ela passa a ser um instrumento importantíssimo para que a gente concretize esse documentário de nossa cidade. Nós vimos essa exposição breve que você fez, né, demonstrando Câmara Municipal, Casa do Centro Cultural, a praça, estação, a igreja, né, um leque variado, né, de documentos e de um material muito forte. Temos outros a trazer, né? Você sabe disso, como o Matadouro Municipal, por exemplo, é um deles que não foi apresentado, né? Talvez estará em outra oportunidade. E também, né, a iniciativa, projeto que você está apresentando, Territórios da Memória. Oportunidade a vários jovens desenvolver sua cultura, despertar sua pesquisa, o seu interesse para a cidade, pelos seus documentos, incentivando até com uma premiação. Isso é uma coisa que eu também considero de relevância total, né? E devemos, sim, fazer projetos como outros coletivos que você tem na iniciativa e que eu tenho a felicidade de participar. Renovo meus cumprimentos, né, e conte sempre comigo para o que precisar. Realmente, despertar o interesse das autoridades, despertar o interesse para que as pessoas se envolvam mais com a nossa história e proporcione meios e condições de divulgar esse trabalho. A Secretaria da Cultura de Guaranésia, Departamento de Educação também, são instrumentos fundamentais para isso, e que é preciso contar com eles, contar com as autoridades do município, para que saibam valorizar e apoiar iniciativas, a exemplo da sua. Muito obrigado, doutor, pelas nobres palavras que enriquecem o nosso trabalho e, como sempre, a gente vai conseguindo somar, adquirindo mais apoio, como o senhor disse, para podermos sensibilizar o poder público a dar mais atenção a essas questões artísticos, culturais e fazer da nossa cidade, de novo, um exemplo para a região, como já fomos no passado, quando nós tínhamos a Casa da Memória no centro, a gente teve um trabalho bem forte ali, e nós precisamos retomar isso mesmo. E é importante a participação de todos vocês, porque são os cidadãos que fazem a voz da cidade, né? E o prefeito e a prefeitura nos representam. Então, é nesse sentido que nós desejamos dar continuidade nesse trabalho, de sensibilizar a população e o poder público para que nós possamos realmente colocar de novo Guaranésia nos trilhos, vamos assim dizer, né? Porque nós estamos na questão artística, cultural e patrimonial, nós estamos literalmente fora dos trilhos. Tanto é que a nossa locomotiva prometida não vai para frente da estação, no local da estação, ela vai para a Praça do Pontilhão. Pretende-se ir. Então, a minha intenção é que a cidade fique nos trilhos, sabe? Que cada coisa esteja no seu local certo. Locomotiva tem que estar na estação de trem. É ali que o público vai interagir com ela, vai interagir com a estação. É ali que nós vamos criar uma sala, a sala do agente ferroviário, como era antigamente, sabe? Né? Fazer a sala do agente para as pessoas verem como era ali que funcionava a chegada e a saída do trem, os horários, o telégrafo, colocar lá um manequim com, sabe, vestido com seu cap, a sua farda de agente, sabe, criando toda uma ambientação para que de fato a gente possa fazer um trabalho educativo, lúdico e bacana. Então, sabe, não adianta a gente segmentar, colocando uma coisa num lugar, outra coisa em outro. Nós temos que unir. A pandemia veio para unir as pessoas e para unirmos essas coisas que estão espalhadas e que nós estamos perdendo. Espalhado, perde. Unido, fortalece. Então, eu agradeço muito. É um prazer enorme estar com vocês aqui, pessoas
honradas da cidade, cidadãos honorários aqui, que sabem que tem todo o meu respeito, o meu carinho, de poder compartilhar com vocês essa experiência. E vamos lá que em março teremos mais outro edital, que eu já vou anunciar aqui para vocês. A nossa experiência parte do seguinte: nesse projeto Territórios da Memória, como vocês viram, nós procuramos levar o cidadão até o bem tombado. Oferecemos até um prêmio que vai ser anunciado dia 20 agora. O nosso próximo projeto tem a ver com o objeto de museu em sua casa. Todos nós sabemos que todos vocês, têm objetos que vieram do pai, do avô, né, do bisavô, um objeto que você tem ali, que você guarda, quer passar para o seu filho. Então, esse é o objeto de museu em sua casa. Já que nós não podemos ir ao museu por causa da pandemia, vamos descobrir quais são os nossos objetos de afeto que nós temos em casa. E nós vamos promover essa ação também, convidando as pessoas a gravarem videozinhos de até 5 minutos, falando alguma coisa sobre aquele objeto. E é provável que vai ter um concurso também, viu? Talvez a gente consiga até desenvolver um concurso aí, nesse sentido. De qualquer maneira, é uma forma de adquirirmos, para esse trabalho todo, mais conteúdo. Conteúdo vindo do cidadão, vindo das famílias, que contam a história que construiu a cidade. Né? Porque cada família, cada cidadão com a sua particularidade fez uma parte da história da cidade. Então está tudo entrelaçado, e isso é muito bacana. Né? Nós, por exemplo, o Dr. Donizete comentando, né? O pai do Dr. Donizete foi um dos executores aí dos projetos arquitetônicos das praças, né, doutor? Então, quem sabe amanhã a gente insere na plataforma essas plantas, esses projetos, que a gente tem alguma coisa, a gente pode colocar aqui também. Então você consegue ver como foi desenhado, como foi elaborado, né, a estrutura da praça. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Nós estamos já a 5 minutos para terminar aqui a nossa live. Desculpa aí as nossas falhas. Confesso para vocês que é a nossa primeira live em realidade virtual. Olha, em Minas Gerais. Porque eu já pesquisei bastante, eu não encontrei nenhuma live em realidade virtual sobre patrimônio histórico. Você encontra, assim, tour virtual nos museus das cidades históricas de Minas, você visita os museus, as igrejas, em tour virtual. Mas fazer uma live aqui, como nós fizemos, para juntos visualizarmos os bens tombados e conversar um pouquinho sobre eles, é um trabalho bem pioneiro, que eu espero estar cumprindo aqui a nossa missão com esse projeto Territórios da Memória, patrocinado aí pela Lei Aldir Blanc de Minas Gerais, que veio salvar os artistas, né, em todo o Brasil, aí, toda Minas Gerais. Essa lei veio dar um aporte financeiro para que nós possamos respirar e desenvolver, de fato, alguns projetos, porque vocês sabem, a dificuldade que nós temos é enorme, quer seja trabalhar com o poder público, trabalhar com a prefeitura é muito difícil, como trabalhar também com o empresariado, né, conseguir patrocínio. Então é muito difícil. Então esses aportes financeiros que vêm do governo, como o Fundo Estadual de Cultura, deu condições para nós fazermos a hemeroteca, como agora a Lei Aldir Blanc deu condições para desenvolvermos esses projetos. E isso é muito bom, traz um fôlego e um reforço para todos nós, que o principal é isso, que eu mais valorizo, é essa união. Estamos aqui por apenas 1 hora participando juntos. E isso é um prazer enorme, isso que mais vale nas relações da nossa vida, não é mesmo? Então eu quero mais uma vez agradecer aos professores que dedicaram aí uma horinha aí do nosso sábado de carnaval em casa para a gente poder visualizar. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês e ficamos por aqui. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, estou à disposição. Ok? Ivan, você me ouve? Ouço, sim. É o Felipe. Sim, Felipe, te ouço bem. Eu queria, não sei se estão ouvindo, mas rapidamente dizer que a minha conexão caiu e voltou a todo momento, mas fiz questão de acompanhar tudo pelo Facebook, que também foi transmitido.
Então, na oportunidade, eu queria lhe parabenizar, né, pelo projeto Territórios da Memória, esse patrocínio aí da Lei Aldir Blanc, que com certeza ajudou aí os fazedores de cultura nesse momento de pandemia poderem trabalhar, mostrar as suas atividades, e dentre elas está a preocupação com o nosso patrimônio histórico, com toda certeza. E nós, enquanto vereadores, enquanto poder público, ficamos lisonjeados pelo convite em participar desta live com esse grupo seleto de pessoas, né? E dizer que incumbe a nós a aplicação de leis, a sugestão, as indicações para que Guaranésia continue valorizando o seu patrimônio histórico, valorizando o seu patrimônio cultural e arquitetônico. Temos... Acho que perdeu o Felipe, caiu. Felipe, cortou aqui, eu não sei se foi a sua conexão. De qualquer maneira, enquanto eu aguardo se você volta, eu quero agradecer as suas palavras, muito bem-vindas aqui. Nós, do projeto e do coletivo, desejamos poder realmente contar com vocês, vereadores, para que possam realmente ter a palavra lá no plenário a favor da preservação do patrimônio histórico, do bom uso do ICMS cultural, da aplicação dele no município, sabe? Para que os bens sejam realmente cuidados de fato. Nós, recentemente, vimos lá que a nossa Praça Coronel Paula Ribeiro apresenta lá alguns problemas graves de conservação, como o próprio nome de Guaranésia, né, escrito em Xaxim, lá onde é fotografado pelos noivos e tudo mais, e está bem desconfigurado lá. Então eu aproveito aqui a oportunidade para pedir aos vereadores, solicitar aos vereadores que dê uma atenção a essa questão junto ao Conselho do Patrimônio Histórico de Guaranésia, para que a prefeitura possa cuidar melhor ali do nome Guaranésia, né? Vocês me escutam? Sim. Sim, sim, sim. Só falar duas coisinhas que eu acho muito importantes, 1 minuto só antes da gente encerrar, com relação a toda essa experiência que a gente vem vivenciando com o Territórios da Memória, e reforçar mais uma vez isso que o Ivan está trazendo, que é um ponto muito importante que não pode passar em branco, né? Então a gente sabe que vem acompanhando aqui nas redes sociais, tem algumas pessoas assistindo, certamente depois esse vídeo vai ficar replicado aí e pulverizado pelas redes sociais, mas é sempre importante frisar isso que o Ivan está trazendo, quero reforçar, porque as palavras dele não podem passar em branco, né? A pandemia nos traz esse fator fundamental de aglutinar as nossas ideias, de fortalecer aquilo que está sendo construído, né? O que o professor André Piptondo trouxe aqui é extremamente relevante, a professora Ana Mascarenhas, a Rosane, que está participando aqui com a gente desde o começo também, a Maria Helena, todo mundo. Falar de patrimônio histórico não é brincadeiras, que a gente tem pessoas seríssimas trabalhando com isso, né? Vai muito além do que falar simplesmente de cultura, né? Esse trabalho que está sendo desenvolvido em Guaranésia é um trabalho pioneiro e tem que ser muito valorizado, tem que ser enaltecido pelo poder público, principalmente, né? Eu tenho esse hábito, às vezes, de falar um pouquinho mais grosso, mas não é com falta de amor, é com relevância daquilo que precisa ser colocado no lugar certo. Assim como o trem precisa ser colocado no lugar certo, o patrimônio histórico precisa ser colocado no lugar certo, assim como a gente vê na Europa, assim como a gente vê nos Estados Unidos, assim como a gente vê em todos os países que valorizam a sua história, né? Então, parabéns ao professor Ivan Davi, que não vem realizando esse projeto de hoje, né? Parabéns a todos os profissionais que trabalham com patrimônio histórico, parabéns a todos, todas aos bons oris, como a gente diz em Yorubá, né, que valorizam a história, que preservam a história, para que a minha juventude não passe em branco, destruindo praças, destruindo igrejas, destruindo aquilo que é fundamental para a nossa existência. Se a gente quer construir um amanhã diferente, a gente precisa preservar essa história que vem sendo defendida, não é de hoje.
né? Então, meu muito obrigado a vocês que estão aqui hoje, principalmente ao Ivan, que vem trazendo com muita força, garra. Ele é sempre considerado o patrimônio chato, né? Aquele que sempre fala do patrimônio histórico, mas a gente tem que agradecer a esses oris, a essas cabeças chatas que fazem com que a nossa história seja de fato preservada. Então, muito obrigado. E poder público, não é uma chamada de atenção, é um lembrete. Não deixem para trás a oportunidade de construir uma história diferente. E é isso. Muito obrigado, viu, pela manhã de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço, Rodolfo. Muito bem colocado também as suas palavras. Eu também quero agradecer aqui ao Rodolfo e todo o grupo do coletivo Guaranésia Memórias, porque sem essa equipe forte a gente não estaria aí conseguindo desenvolver esses trabalhos, né? Foi-se o tempo em que a gente assobiava e chupava cana sozinho, né? Fazia tudo ao mesmo tempo. O trabalho hoje é compartilhado, o trabalho tem que ser em equipe, o trabalho tem que ser colaborativo, participativo, vencendo barreiras de ego, barreiras pessoais, barreiras políticas, barreiras econômicas, barreiras... não importa, sabe? É um momento de união em prol de um assunto. Se você gosta desse assunto, eu também gosto, então vamos brincar junto, vamos assim dizer, né? Vamos falar sério e vamos brincar junto. E é isso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por proporcionar esse momento bacana aqui de estarmos juntos numa plataforma virtual em Guaranésia. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês. Vou fechar, então, a nossa live e voltaremos a nos falar em breve, se Deus quiser. Tá certo? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Estou fechando a live lá no Facebook. Parabéns, Ivan. Obrigado. Obrigado, Fiquem com Rosane. Deus. Amém. Obrigado. Fechando agora. Se quiserem ficar, pode ficar, mas posso fechar? Estou fechando, tá bom? Obrigado, até. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.